Então, pessoal, vamos lá. Nós estamos vendo o Estatuto do Idoso, estamos na segunda parte do Estatuto do Idoso, que é a parte que cuida dos crimes. Tranquilo? Então, vamos lá. Nesses crimes aí, olha mais um aí, ó. Esse é engraçado. Esse, quando eu vejo esse crime aí, eu acho que o legislador ele podia ter uma técnica, vamos dizer assim, mais acurada. Mas vamos tentar estudar e vamos ver se a gente chega a alguma conclusão ou se você me ajuda a entender de uma forma diversa. Olha lá o que o legislador fala. Esse nome, ele não existe. Eu que coloquei. Eu coloquei esse nome. Criei. É uma forma específica e abrandada de tortura. Porque olha o que a lei fala. Olha só. Expor a perigo a integridade, ou seja, né, integridade do idoso, seja psicológica, seja física, lá, a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas, esse nome é forte. Condições degradantes, esse nome é forte. Cara, você privar o idoso de alimento, isso é forte. De cuidados indispensáveis, se é uma coisa indispensável, é forte. Quando você tem obrigação de fazer. Ou sujeitando o idoso a um trabalho excessivo ou inadequado. Amigo, se você fizer isso e não for idoso, isso pode configurar o crime de tortura. Aqui eu botei tortura, mas não está com esse nome aqui no Estatuto do Idoso. Quer ver? Vamos dar uma percorrida na lei de tortura. Olha ela aqui. Vamos botar ela aqui, ó. Crime de tortura. Isso não está no Estatuto do Idoso. E aqui ele vem com esse nome. Está lá no 945597. Olha o que é tortura. Constranger alguém, que aqui é obrigar, né? Usando violência ou grave ameaça. Tá bom, você não fez isso lá no Estatuto do Idoso. Causando sofrimento físico ou mental. A obter informação, a provocar ação, omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial e religiosa. Beleza. Isso, agora olha aqui. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, tá bem que lá no Estatuto do Idoso não tem isso, a intenso sofrimento físico ou mental. Então aqui você quer castigar a pessoa. Olha lá, como forma de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Reclusão, 2 a 8 anos. Só que não é só. Vamos ver esse aqui. Na mesma pena, qual é a pena? Olha lá, ó, 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Na mesma pena incorre quem? Submete uma pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a, ele não usa a palavra intenso, a sofrimento físico ou mental. Opa, isso se parece com o que está lá na lei do idoso. Sofrimento físico ou mental. Por prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Exemplo, um carcereiro, um agente penitenciário fala pro interno: ô interno, tá folgando aí, ó, tu vai fica em pé aí na frente da parede por 3 horas. É esse crime. Porque é um ato que não tem previsão para o agente penitenciário fazer isso. Ô interno, hoje tu não vai receber a xepa, não. Tu vai ficar sem comida hoje. Não tem isso, cara. Se o cara comete alguma coisa lá no presídio, tem um procedimento administrativo que vai ser aplicado uma penalidade. Mas tem que ter um processo administrativo, pode ter até uma reclusão lá dentro, ficar no RDD, tirar alguns benefícios que o interno tem, mas jamais deixar de comer. Jamais deixar do cara tomar banho. Até o banho de sol. Se o agente penitenciário fizer isso, entra nesse artigo, que ele é genérico. Olha o que fala. Novamente, na mesma pena, ou seja, 2 a 8, você submeter uma pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, não precisa ser intenso. Por intermédio da prática só de ato que não está previsto na lei, ou restante de medida legal. Isso já é o quê? Crime de tortura. Só que olha que interessante. Se você fizer isso com idoso, ó, se você fizer isso com idoso, não dá alimento para ele, bota ele a trabalho excessivo, submeter ele, olha aqui, ó, atentar contra a saúde, a integridade física ou psíquica do idoso, condições desumanas, degradantes, privando de alimento, cuidados indispensáveis, trabalho. Meu amigo, isso aqui é aquela coisa lá, parece muito com a tortura, só que olha o que o legislador fez. Olha a pena máxima. 1 ano. Como assim? O outro é 8 anos de pena máxima.
Se você já fizer a mesma coisa com idoso, é 1 ano. Não tem proporção. Não dá. É muito parecido esses crimes aqui. Era melhor, e ele até fez isso, o legislador também fez, de ir lá na parte da tortura e prever uma causa de aumento de pena. Era melhor, não precisava desse artigo aqui. Por quê? Porque se fizer, já vai configurar a lei de tortura, vai entrar aquela lei, que ela é mais prejudicial. Então isso aqui é um artigo que... Porque isso aqui já é tortura. Não dá. Tranquilo? Então, mas está aí no Estatuto do Idoso. Eu botei como uma forma específica e abrandada de tortura. Desse fato aí que está lá no Estatuto do Idoso, se resultar uma lesão grave, o idoso, por exemplo, ficou cego de um olho. Ó, pena máxima de 4 anos. Se resulta morte, aí 12 anos. São crimes aqui pré-dolosos. No crime de tortura, olha lá, se for alguém preso sujeito a medida de segurança, 2 a 8 anos. Tranquilo? Tá aqui, ó. Tortura por omissão, o que se omite, né, em face dessas, o delegado lá que não faz nada, ou o diretor do estabelecimento, quando tinha aí tem a pena menor, de 1 a 4 anos, a tortura aqui por omissão. Se resulta lesão corporal grave ou gravíssima, aqui na lei de tortura, olha lá, aumenta, aqui vai ser uma outra pena base, é uma qualificadora, 4 a 10, se resulta morte, 8 a 16. E olha o que a lei vem e fala, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Se o crime é cometido por agente público, um policial, se o crime é cometido contra criança, contra gestante, contra deficiente, adolescente, aí era a redação anterior. Olha depois da lei de idoso. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou, olha lá, ó, maior de 60 anos. O que acontece? Aí aumenta a pena. Então o legislador ele trouxe uma causa de aumento de pena. Só que, por exemplo, para o idoso entrar nessa aumento de pena, ele tem que estar ou preso ou sujeito à medida de segurança. Aí vai entrar na lei aqui de tortura, se for essa modalidade específica de submeter a um trabalho excessivo, algo assim, teria que estar sujeito a uma pena ou medida de segurança e ainda assim ser idoso. Porque se ele não tiver sujeito a pena ou medida de segurança, é o médico que faz isso? Pelo Estatuto do Idoso vai lá, a pena de 1 ano. Complicado isso aqui. Complicado, né? O legislador aqui ele deu uma passada, demanda uma revisão nesse crime que está lá no Estatuto do Idoso. Tinha que ou trazer essa conduta lá para a lei de tortura, uma nova conduta aqui, porque a conduta, né, da lei de tortura você tem que ter um dolo específico. É obter uma confissão, é que o sujeito pratica um crime, é por discriminação. Podia ser lá na discriminação, a tortura por discriminação. Discriminação não só racial, também por conta da idade. Era só fazer isso. Mas nosso legislador já viu, né? Então vamos avançando. Além do crime de tortura, que aqui ele vem e continua com a lei de tortura, mas mais para frente, se tiver para você lei de tortura, a gente deve estar trabalhando. Então precisamos ver agora se a tortura for mediante sequestro, né? Ou que a condenação pela tortura, olha, isso aqui é grave, ó, acarreta perda do cargo do sujeito, perda de função em emprego público, interdição para esses pelo dobro da pena aplicada, ele não vai poder exercer aquele cargo. Né? E ó a tortura como é grave, ó, inafiançável, suscetível de graça e anistia. Então a lei dá um tratamento severo à tortura, só que se algo semelhante à tortura for feito contra o idoso, vamos voltar lá, só pra gente ver isso. Olha a pena. Por isso que eu botei forma específica que é contra o idoso e abrandada de tortura, porque isso aqui é uma tortura. Só que a lei dá uma pena de até 1 ano. É meio ilógico, mas tá lá. Vamos ter que conviver com isso. Tranquilo? Então vamos avançar. Próximo crime. Olha lá. A lei vem, o Estatuto do Idoso, ela vem com uma modalidade genérica. Ela traz uma pena e depois ela vai trazendo várias condutas, tipificando essas condutas, aplicando aquela pena. O que ele fala? Olha lá, ó, artigo 100 do Estatuto do Idoso. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano, então pena pequena. Então o que você fala assim, professor, no Estatuto do Idoso, predomina pena pequena ou pena alta? Pena pequena. Pena pequena. Então criou todo um alvoroço no Código Penal para colocar pena pequena. A maioria dos crimes você vai ver que são pequenas as penas. Quando você imagina o oposto, vai ter pena mais grave. Não, você já viu que o legislador se passou aqui um pouco. E vamos lá. Então, constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa o quê? Olha lá. Obstar o acesso de alguém, lembra que a gente viu, ó, a cargo público por motivo de idade. Aqui vai ser complicado, isso que é cargo público, em regra, mediante concurso. E nós já vimos que não pode
ter discriminação, salvo em razão do cargo, discriminar alguém por conta de idade para entrar no serviço público. E não pode isso estar especificado no concurso. Não pode, questão de idade, a não ser que seja essencial para o cargo. E vimos que o contrário. A idade é até um critério de desempate. Já colocamos aí no seu caderninho. O que a lei veio só aqui? Então se a pessoa impedir o acesso de alguém a qualquer cargo por conta de idade, aí é crime. Pena de até 1 ano. Tranquilo? O que mais? Olha lá. Negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho. São aquelas condutas que nós vimos aí nos modos para trás, que é o direito do idoso ao trabalho, que não pode ter discriminação. E olha a consequência aqui. Se tiver discriminação, é crime. Pena pequena, vai para o juizado, mas é crime. É o legislador achando que botando pena, chama de crime, que vai... Não vai resolver. Tinha que fazer diferente. Ou bota uma pena mais alta ou uma pena pequena, que vai para o juizado. Né? Ainda até discute-se lá se vai seguir até o final do processo. Ok? Beleza. Olha mais uma aí. Recusar, retardar, tudo aí pena de 1 ano. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Então o que está acontecendo aí? Você recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Nós vimos que às vezes, né, a casa de saúde, o hospital, ele pode querer se negar a prestar essa assistência. Lá atrás nós vimos que ele tem que ter acesso à saúde, inclusive com prioridade. Vimos que o idoso que tem 80 anos, inclusive, ele tem prioridade sobre os demais idosos, numa faixa etária menor. E olha a lei aqui punindo. Se não der a devida assistência, crime, pena de até 1 ano. Você acha que ao invés de botar uma pena de 1 ano, por que não bota uma multa alta? Multa de 50 mil reais, multa de 100 mil reais. Podia ser mais efetivo do que criminalizar. É porque aqui o legislador acha que vai resolver o problema do mundo se botar crime. Bota crime. Pô, usa umas medidas mais inteligentes, assim, que vai avançar. Vamos começar a construir coisa nova. Mas vai, tipifica, o direito penal é a última raça, pega crime que em tese é para ser mais grave, bota pena pequena, resolveu, botou lá, tá bom. Botaria pena de multa aqui para a empresa. Quem regra isso aqui é a pessoa jurídica. Dói no bolso. Não atendeu 50 mil reais em benefício do idoso ou de um fundo. As coisas andam, ok? Olha lá mais uma. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem motivo justificado, a execução de ordem judicial. Isso aqui tem um crime parecido, lá no Código Penal, que é desobediência. Se você deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida, ele vem na ação civil, a que alude essa lei, ação civil pública. Né? Se deixar de cumprir o que está na determinação lá, aqui o legislador vem, tipifica, crime, 1 ano. Em regra, essas ações são dirigidas a pessoas jurídicas. Vai ser até difícil uma pessoa jurídica, ela tem diretores, é conselho. Então vai ficar até difícil você responsabilizar o cara penalmente, porque tem uma pessoa jurídica antes. Não era melhor botar uma multa aqui pesadíssima para a pessoa jurídica descumprir? Não, mas bota, vai ter que individualizar, ver qual foi a conduta, se a ordem foi dos diretores, vai ser difícil para o direito penal chegar aqui nesse cara. E se chegar a pena de 1 ano? Era melhor ter pena de multa para a pessoa jurídica aqui, do que criminalizar a conduta. Mas foi a opção do nosso legislador. Tranquilo? O que mais? Olha lá mais uma. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto dessa lei, quando requisitado pelo Ministério Público. Nós vimos que o Ministério Público, que é um órgão público que tem uma atuação muito importante no Estatuto do Idoso, ele pode, como nós vimos, arrumar dados. Nós vimos até que isso é o quê? Chamado inquérito civil. Ele pode buscar informações para ver se ele vai apresentar uma ação civil, ok? Então, se o Ministério Público ele requisita esses dados, nós vimos que ele tem essa prerrogativa de requisitar esses dados, se o requisitado não encaminhar, o que está acontecendo aqui? Crime de até 1 ano. Tá vendo a ânsia do legislador em tipificar as condutas aqui? Beleza, tá lá. É a realidade que a gente tem. Vai resolver? Não. Era melhor colocar o quê?
Multa, pesado, dói no bolso o sujeito, porque lá no penal, difícil individualização, né? Tem a discussão ainda, assim, como aqui a pena é 1 ano, ela é menor que 2. Então tem uma divergência se, aquilo quando fala lá o Supremo, os crimes com até 4 anos vão para o Estatuto 12, mas não aplica os institutos penalizadores. Tem gente que entende que é só o crime que seria 3 e 4 anos de pena máxima. Porque se for de 2 anos, já entra a regra do juizado, já iria para o juizado do mesmo jeito. Aí aplica os institutos despenalizadores. Há essa discussão ainda. Então, vai para lá, mas não vai ter, talvez, a punição, a depender da corrente que se adote. Ok? Tranquilo? Então, ele falou aí de formas de desobediência. O Código Penal fala também. Vamos ver o Código Penal. Olha o que ele diz aí. Ó. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso, olha lá, detenção de 6 meses a 1 ano. Então aqui ele trouxe uma forma de desobediência. Você vê que ele falou um pouquinho de desobediência aqui, olha ele repetindo, ó. Deixar de cumprir, tá aqui, ó. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial. Mas ele falou específico numa lei de ação civil pública. Se você deixar de cumprir ordem, pena de 1 ano. Aí vem mais um pouquinho e cria o quê? Uma forma de desobediência. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem execução de ordem judicial, expedidas nas ações em que for parte ou interveniente o idoso. Qual é a pena? 1 ano. Pergunta. Ordem judicial é a que vem lá da ação civil pública também. Então, aquele crime está aqui. Está dentro aqui. E prevê a mesma pena, então não teve nenhuma diferença. Podia manter apenas esse. Uma espécie de desobediência. Ou podia fazer o que o legislador aqui também? Ele podia manter a desobediência do Código Penal. Olha lá, a do Código Penal. Desobediência. Essa já está lá no Código Penal, isso tem esse nome. Desobedecer ordem legal, generalizou de funcionário público, juiz é funcionário público, Ministério Público é funcionário público, delegado é funcionário público, detenção de 15 dias a 6 meses. Ele podia ter feito o quê? Se, aumenta a pena aqui, ó, se for idoso, ó, se essa ordem envolver processo, envolver alguma determinação contra o idoso, aumenta a pena, botava uma pena mais alta aqui. Então, o legislador ele optou por trazer um crime específico de desobediência de ordem judicial e em que é procedimento lá que tenha o idoso como interveniente ou como parte. Tranquilo? Foi a opção do legislador. Então existe lá essa desobediência, uma forma de desobediência específica lá prevista no Estatuto do Idoso. Então o que você está vendo? Você vê que a gente tenta ir crime por crime, dando algumas observações para você ir guardando, porque com certeza quando cair na prova você já vai bater o olho, para estar lá no Estatuto do Idoso, não devia estar lá, devia. Fica mais fácil para você estar se lembrando, porque além do Estatuto do Idoso você vai estudar centenas de leis, né, de textos, e isso é obrigação. Quer entrar no concursinho? Quer comer pão com manteiga? Tem que passar manteiguinha no pão, então tem que fazer isso aqui mesmo. Aula, anotar, desluir as questões, processo normal. Você tem que fazer por onde? Tem. Se você não fizer, se você fizer um concurso e não passar, o que significa? Alguém fez mais que você. Você não precisa ficar triste. Tem gente que fica triste quando não passa concurso. Não, você tem que ficar feliz por alguém que fez mais que você. Ponto. Ai, eu chorei, eu mereci. Não merece nada, cara. Se tu não faz o suficiente, alguém fez mais, ele merece. Ponto. Não tem choro, não tem vela. Concurso é assim. Vai se acostumando. Tá bom? Então vamos lá. Mais um que eu botei como espécie. Uma espécie de crime, espécie de apropriação indébita. Não está lá no Código do Estatuto dos com esse nome. Vamos lá. O que é que ele fala? Apropriar-se ou desviar o quê? Bem, provento, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. É uma forma aqui de apropriação indébita. O que é apropriação indébita? Você está com aquele valor, aquele bem, aquele objeto para uma finalidade e você inverte a sua intenção com relação àquilo. Você não quer mais, com aquele bem, com aquele valor, atuar em benefício do idoso. Você quer atuar em benefício seu ou de um terceiro. Mas você mudou. Ó, você mudou a sua intenção porque você está se apropriando daquilo indevidamente.
Então, há o crime de apropriação indébita, que é uma forma, botei uma espécie de apropriação indébita. Olha a pena máxima aí, ó. Penazinha de até 4 anos. 4 anos é a pena que na apropriação indébita é específica de se apropriar de algum bem do idoso, dando uma destinação separada. Tem apropriação indébita no Código Penal? Tem. Aqui, vamos ver, ó, essa do Estatuto do Idoso, vamos ver como é que andou aqui o legislador. Pena de 4 anos. Vamos ver como é que está isso no Código Penal? Apropriação indébita, aí tem esse nome lá no Código Penal. Artigo 68 e lá do Código Penal. O que é que fala? Apropriar-se de coisa alheia móvel, qualquer coisa que não seja sua. De você tem a posse ou a detenção, ou seja, está contigo para você dar uma destinação e você dar outra. Olha a pena, reclusão, ó, de 1 a 4 anos. Então, nem aumentou a pena. Não aumentou a pena. Aqui as causas de aumento de pena, de 1/3, é um aumento considerável, quando o depósito é necessário, ou seja, a pessoa está guardando lá por lei ou por determinação judicial, ou quando o sujeito é tutor, curador, síndico, pode até entrar aqui, ó, um curador para o idoso, ele, em tese, se fosse aqui nessa do Código Penal, tem uma causa de aumento de pena. Inventaria, depositar razão do ofício, emprego ou função. Então, o que está acontecendo aí? Você vê que tem a mesma pena. Ou seja, se não tivesse esse crime aí do Estatuto do Idoso, cairia no crime do Código Penal. Então era melhor que já que o legislador, vou fazer uma coisa diferente. Ué, aumentava a pena lá no Código Penal. Mas criou um crime que já tinha disposição lá no Código Penal e não mudou a pena. Só falou, tá lá no Código, no Estatuto. Aí vai esse tanto de lei dizendo a mesma coisa, não tem uma coerência. Estamos fazendo críticas aí mesmo ao legislador, porque tem que ser mais organizado isso aí. Tinha que ter uma assessoria, né? Porque são leis, obrigação a todo mundo. Então, né, aqui dá para dar uma melhorada, né, no idoso, dá para mexer nessa parte penal de forma mais eficiente. Vamos lá, mais um crime. Procuração como condição para a internação do idoso. Aqui, o legislador, ele verificando isso aí, ou na prática, ou muita notícia dos órgãos policiais, aqui é um crime que não tem um parecido assim lá no Código Penal. Que é o quê? Negar o quê? O acolhimento ou a permanência do idoso como abrigado. Então ele está, por exemplo, no asilo. Por que você não está deixando o idoso entrar no asilo? Porque você não quer deixar ele permanecer lá. Porque o idoso não quer te dar uma procuração à entidade. Uai, o que faria com essa procuração? Não. Né? A entidade pede, idoso, você está aqui, você já é velho, me dá uma procuração para eu cuidar dos seus bens, para eu sacar, ó, benefícios previdenciários. Olha que estranho. Então, se você negar o acolhimento ou permanência de idoso, dizendo que você não está dando porque ele não está te dando procuração, olha, como assim, cara? Como é que vai recusar? Eu quero uma procuração. Não pode fazer isso. Não tem, né, o mínima coisa do direito, não tem. Então, aqui o legislador criou um crime para isso. Se você fizer isso, idoso, me dá uma procuração, o idoso vai te dar esse interno ele lá, você está cometendo um crime. Qual é a pena? Vamos lá. Até 1 ano. Até 1 ano de pena. Vai cair aquela mesma discussão. Imagina que um asilo que tem uma pessoa jurídica, quem foi que deu a ordem de fazer aquilo? Aí vai ver a responsabilidade. É o funcionário que não tinha autorização, é o patrão que mandou, ele já não responde. Quem é o patrão? O conselho. Vamos individualizar a responsabilidade do conselho. Ah, eu não sabia. Tem que ter o dolo aqui. Então você está vendo como é que é complicada a parte penal? Acha que vai resolver, mas termina. Aqui era o caso também de multa. Ah, exigir uma procuração do idoso para ele ficar brigado? Beleza, multa de 100 mil reais. Precisa saber quem foi. Tem prova lá? Foi o funcionário? A pessoa jurídica responde. É o conselho, não importa, a pessoa jurídica responde. Pega esse 100 mil reais, bota para um fundo idoso. Era muito mais efetivo. Mas, tá lá, nosso legislador. Tipificou, crime, resolve. Ok? Olha mais uma aí. Essa também é uma medida específica aí do Estatuto do Idoso. Olha o que os caras andam fazendo. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento, né, do idoso. Mas qual o dolo? Qual a finalidade? Por que você está retendo esse documento? Porque você quer assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida.
Ué, como assim? Se alguém te deve, o que você tem que fazer? Você tem que ingressar com uma ação de cobrança, uma ação judicial. Beleza. Se eu vou tentar fazer alguma coisa fora disso, ou buscar uma conciliação, né, um mediador, ou o próprio Poder Judiciário, se eu fizer alguma coisa fora disso, eu estou tentando fazer justiça com as minhas próprias o quê? Mãos. Aqui é uma forma. Vamos ver, vamos estudar isso aqui. Então, se eu peguei o cartão magnético do idoso, né, cartão de algum benefício que ele tem, seja previdência, seja assistência, não importa. Beleza, para eu assegurar o recebimento ou a dívida. Qual é a pena máxima? 2 anos. Vamos ver o que isso aqui se parece? Ó, olha lá, o exercício arbitrário das próprias razões, que é uma modalidade ali. Esse já está no Código Penal e com esse nome. Então vamos lá, ele vem com a fórmula mais genérica, ó, fazer justiça pelas próprias mãos. É o que aquele que pega o cartão do idoso está querendo. Para satisfazer uma pretensão, qual é a sua pretensão que quer ser ressarcido, quer que o idoso te pague, ok? E pena, detenção de 15 dias a 1 mês, além da pena correspondente a violência se houver. Opa, aqui tá bom. Por quê? Porque olha a pena lá no Estatuto do Idoso, até 2 anos. Ah, então legal, é bem mais alta que 1 mês. Se não há emprego de violência, vai ser de ação penal privada. Olha lá, ó, quando é que ele quer que seja ação penal privada, ele fala. Ok? Então aqui temos um exemplo de que há uma coerência. Se é só exercício arbitrário das próprias razões, e aqui pode ou não ser com violência. Se for sem violência, tem a pena lá. Senão você vai ter que somar da pena da lesão, né? Da lesão corporal, se houver. Então o que está acontecendo? Aqui tudo bem, você vê que de uma pena de 1 mês, pena máxima, foi para 2 anos. Aí você fala, aqui tem uma lógica. Pô, o cara vai pegar cartão benefício do idoso, para obrigar ele a pagar a dívida, pô, que lá o cara tira o sustento. Então é uma conduta perversa. Pena mais alta. E de 1 mês foi para 2 anos. Beleza. Aqui tem uma lógica. Ok? Só que você vê que isso não se repete em outros crimes previstos aí no Estatuto do Idoso. Mas esse aqui andou bem, com aumento aí até considerável. Aqui o legislador falou, não, o direito penal resolve, porque é o outro lá, 1 mês de pena. Vai para o juizado, vai fazer acordo lá no Estatuto do Idoso, já é uma pena maior, vai para o juizado também, e essa discussão ali, se tem ou não os institutos despenalizadores. Tranquilo? Vamos avançar? Olha lá, também no Estatuto do Idoso, o que tem pra gente aí? Uma espécie de injúria. Por que espécie de injúria? Vamos começar falando da injúria lá do Estatuto do Idoso. Uma espécie por quê? É o nome mais próximo, você vê. O que você está fazendo aqui? Você está exibindo ou veiculando por qualquer meio de comunicação, seja impresso, seja televisão, seja internet. Você está exibindo, você está veiculando, né? Seja panfleto, ó, não importa. Você está exibindo ou veiculando informações ou imagens depreciativas ou injuriosas que ofendem a pessoa do idoso. Então, pena aqui de até 3 anos. Aqui você está, em tese, ofendendo o idoso. Então, isso é uma modalidade de injúria. Só que aqui é uma injúria um pouquinho mais séria. Por quê? Porque você está usando meio de comunicação que facilita a divulgação. E tem formas específicas, que é o quê? Você está divulgando a imagem ou alguma conduta ofensiva ao idoso. Você vê que essa pena aí é até 3 anos. Então vamos tomar um café, vamos voltar analisando esse artigo e ver como é que é a injúria, e é interessante a gente ver a injúria lá do Código Penal. Então até daqui a pouquinho.